O Salmo 1 é um dos salmos mais significativos na Bíblia, pois estabelece a base para a jornada espiritual, oferecendo uma comparação entre os justos e os ímpios. Ele fala diretamente sobre as escolhas que fazemos, os caminhos que seguimos e as consequências dessas escolhas. Em sua simplicidade, o Salmo 1 oferece sabedoria profunda, refletindo a antiga tradição de Israel e fornecendo ensinamentos eternos para todos aqueles que buscam viver em harmonia com Deus. Ao meditar sobre esse salmo, somos desafiados a escolher o caminho da justiça, a confiar em Deus e a afastar-nos da maldade. Este salmo começa com uma afirmação simples, mas poderosa, que chama a atenção para a importância das escolhas que fazemos em nossa caminhada espiritual. O salmista nos convida a refletir sobre a maneira como reagimos aos conselhos e influências ao nosso redor, pois esses são os fatores que determinam nossa trajetória na vida. Ele destaca que aqueles que optam por seguir os caminhos de Deus e se afastar das influências do mal são verdadeiramente abençoados, pois escolhem o caminho da sabedoria e da verdade. O Salmo 1 também faz uma reflexão profunda sobre o impacto das influências externas sobre o nosso comportamento e fé. As influências de pessoas que não seguem a Deus podem nos desviar e nos levar por caminhos destrutivos. O salmista nos ensina que devemos estar atentos ao que absorvemos, pois nossas escolhas refletem diretamente no nosso relacionamento com Deus. Ele nos lembra que o justo não se associa a más influências, mas sim se fortalece na palavra de Deus, que é fonte de vida e sabedoria. Além disso, a metáfora da árvore plantada junto a ribeiros de águas, que é usada para descrever o justo, é rica em significado. A árvore, com suas raízes profundas e firmeza, é uma representação da vida do cristão que se alimenta da palavra de Deus e vive de acordo com os seus preceitos. Ao refletirmos sobre essa imagem, percebemos que mesmo em tempos de dificuldade, o justo se mantém firme e frutífero, pois sua fonte de sustento é constante e segura, a água da vida que vem de Deus. O Salmo 1, assim, nos desafia a viver com uma visão clara e fiel do que significa ser seguidor de Deus. Ele não apenas aponta para o que devemos evitar, mas também nos orienta sobre o que devemos buscar, a meditação na palavra de Deus. Ao nos voltarmos para a Bíblia, encontramos orientação, consolo, sabedoria e força para enfrentar os desafios da vida. A meditação constante na palavra nos transforma, nos torna mais semelhantes a Cristo e nos aproxima de Deus, garantindo-nos uma vida de paz e prosperidade espiritual. Em um mundo onde as tentações e as distrações são muitas, o Salmo 1 se destaca como um convite à reflexão sobre a qualidade das nossas escolhas diárias. Ele nos chama a ser seletivos em relação às nossas influências, a meditar na palavra de Deus e a viver de forma que reflita a sua santidade. A estabilidade e prosperidade prometidas ao justo não são apenas materiais, mas espirituais, trazendo uma satisfação profunda e duradoura que só pode ser encontrada em Deus. Ao meditar neste salmo, somos lembrados de que as nossas escolhas não apenas afetam o presente, mas também moldam o nosso futuro e a nossa eternidade. O justo será abençoado por suas escolhas sábias, enquanto os ímpios, que escolhem o caminho da maldade e do pecado, encontrarão a destruição. O Salmo nos desafia a viver uma vida que honra a Deus, a confiar em sua palavra e a seguir o caminho da retidão, sabendo que, em Cristo, nossas escolhas refletem a verdadeira sabedoria e nos conduzem à vida eterna. O Salmo começa com uma descrição clara do homem que escolhe seguir o caminho da justiça. O versículo 1 diz:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa abençoado, feliz e favorecido. O salmista descreve a pessoa que escolhe viver de acordo com os princípios divinos. Ele destaca 3 atitudes que marcam o justo: não andar no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios refere-se aos conselhos, pensamentos e influências daqueles que não seguem a Deus e cujos princípios são contrários aos seus. O justo não aceita nem segue as sugestões de quem vive em rebeldia contra Deus. Ele escolhe resistir à tentação de seguir o rumo da impiedade, buscando antes a orientação da palavra divina para todas as suas decisões. Ao rejeitar o conselho dos ímpios, o justo evita cair nas armadilhas do mundo e permanecer firme na sua fé e em suas convicções. Essa resistência é uma prática diária e requer vigilância constante para não ser influenciado negativamente pelas vozes da sociedade que se afastam de Deus. Não se deter no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é a trajetória daqueles que vivem de acordo com os desejos e as paixões da carne, desconsiderando a vontade de Deus. O justo reconhece a natureza destrutiva do pecado e evita se envolver com aqueles que persistem nesse caminho. Ele compreende que o pecado não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também traz consequências dolorosas e temporais, além de comprometer a paz espiritual. Optar por não se deter nesse caminho significa rejeitar práticas e comportamentos que desonram a Deus, como a mentira, a desonestidade, o orgulho e outros pecados. O justo busca manter-se afastado desses hábitos destrutivos e seguir a vida segundo os preceitos divinos, sabendo que o caminho da justiça é o único que leva à verdadeira felicidade e satisfação. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus e de seus princípios, ridicularizando as verdades espirituais e desrespeitando a autoridade divina. O salmista ensina que o justo não deve se associar com tais pessoas, pois elas são perigosas para a fé. Os escarnecedores não apenas ignoram os caminhos de Deus, mas também tentam destruir a fé dos outros, incentivando o descrédito e a indiferença espiritual. Ao evitar se sentar com eles, o justo se protege da contaminação de pensamentos e atitudes impuras que podem prejudicar sua relação com Deus. Ele sabe que a convivência com pessoas que escarnecem das coisas sagradas pode levar à queda espiritual e à perda de sensibilidade para o pecado. Em conjunto, essas 3 atitudes formam um retrato claro do que significa viver uma vida justa e abençoada. O justo não permite que as influências externas dominem seu coração e mente. Ele escolhe afastar-se da maldade e buscar a sabedoria e os ensinamentos que vêm de Deus, sendo constante na prática da justiça e da fé. Essa decisão de viver de acordo com os princípios divinos não é uma escolha passageira, mas uma disposição contínua de viver em obediência e comunhão com Deus, independentemente das pressões externas ou das dificuldades. Não se deter no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é a prática constante do pecado, viver de forma imoral e afastada da vontade de Deus. O justo evita associar-se com aqueles que vivem de maneira pecaminosa, pois ele sabe que tal convivência pode influenciar negativamente sua vida. O pecado, em suas diversas formas, afeta profundamente o caráter e o coração das pessoas. Mesmo que, por vezes, os pecadores pareçam prosperar e viver sem grandes consequências, o Sibidomti justo entende que essa aparência de felicidade é passageira e muitas vezes ilusória. O pecado sempre leva à destruição,
quer seja de uma vida, de um relacionamento ou de um espírito. O justo, por outro lado, escolhe não se deter nesse caminho. Ele reconhece a importância de se afastar de tudo o que desonra a Deus, não apenas por medo das consequências, mas porque entende que viver em harmonia com a vontade de Deus é o único caminho que traz verdadeira paz e satisfação. Ao evitar se associar com os pecadores, ele também protege a sua integridade espiritual e sua relação com o Senhor. O justo sabe que, ao ceder à influência de quem vive no pecado, pode ser levado à tentação e à queda. Em vez disso, ele opta por caminhar pela senda da justiça, que é marcada pela obediência, pela sinceridade e pelo temor a Deus. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, das coisas santas e da justiça. O salmista aponta que o justo não se associa a essas pessoas, pois entende que isso pode corromper sua fé e relacionamento com Deus. Os escarnecedores não apenas rejeitam a verdade de Deus, mas fazem disso uma causa para ridicularizar aqueles que ainda acreditam nos seus princípios. Eles desmerecem a autoridade de Deus e zombam das suas ordens e mandamentos, criando um ambiente de desrespeito e desvalorização dos valores espirituais. O justo, por sua vez, não deve fazer parte dessa roda. Ele entende que essa associação não traz benefício algum para sua vida espiritual e, pelo contrário, pode enfraquecer sua fé. Quando o justo se permite ser influenciado pelos escarnecedores, ele corre o risco de perder a reverência que deve ter pelas coisas de Deus e passar a ser conivente com a zombaria e a irreverência. O salmista adverte para que nos afastemos desses ambientes, pois o pecado e a incredulidade dos escarnecedores podem minar nossa fé e fazer-nos perder a sensibilidade espiritual. Ao escolher se afastar dessas pessoas, o justo não está apenas protegendo sua integridade, mas também mantendo sua lealdade ao Senhor. Ele sabe que sua vida deve ser dedicada a honrar a Deus, e isso não é possível quando se está em companhia daqueles que zombam do que é sagrado. Portanto, o salmista nos chama a refletir sobre a influência das pessoas com quem nos associamos. O caminho do justo é um caminho de separação. Separação do pecado, da imoralidade e da zombaria contra Deus. O justo não é alguém que se isola completamente do mundo, mas que escolhe com sabedoria as suas associações, buscando estar em companhia de pessoas que compartilham sua fé e que, assim como ele, buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Ao fazer essas escolhas, o justo está protegendo sua vida espiritual, garantindo que seus pés não se desviem do caminho da justiça e que sua fé continue firme, sem ser corrompida pelas influências externas. No versículo 2, vemos a chave para a felicidade do justo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, o salmista revela que o justo encontra alegria e satisfação em conhecer e obedecer à palavra de Deus. A lei do Senhor refere-se à sua palavra revelada, aos seus mandamentos e ensinamentos. O justo não apenas lê a palavra de Deus, mas também a medita constantemente, permitindo que ela transforme sua vida e guie seus passos. A meditação na palavra de Deus é uma prática vital para a vida espiritual, pois ela fortalece a fé e a confiança no Senhor. Ao meditar na lei de Deus, o justo aprofunda sua compreensão e relação com Ele, permitindo que sua palavra seja mais do que simples palavras, mas um guia prático e transformador para cada área da vida. A meditação não é apenas uma reflexão superficial ou passageira. Ela implica em um mergulho profundo na verdade de Deus, onde o justo dedica tempo para estudar e ponderar sobre as Escrituras, buscando aplicá-las em sua vida diária.
O ato de meditar de dia e de noite indica uma prática constante, que permeia todas as horas do dia, trazendo uma harmonia entre a vida espiritual e a vida cotidiana. Isso significa que, independentemente das circunstâncias ou do que está acontecendo ao redor, o justo encontra paz e direção na palavra de Deus. Sua mente está ocupada com os princípios divinos e seu coração é continuamente orientado por eles. A meditação diária fortalece a convicção do justo, tornando-o imune às distrações e tentações do mundo. A palavra de Deus é descrita aqui não apenas como um código de regras, mas como algo que é fonte de prazer e satisfação. Quando o justo se encanta com a palavra do Senhor, ele encontra nela consolo, sabedoria e orientação. Não há prazer maior do que viver de acordo com os desígnios de Deus, pois Ele é a fonte da verdadeira felicidade. O justo entende que as bênçãos de Deus vêm quando vivemos em sintonia com Sua palavra. Sua alegria não está em coisas temporais, mas naquilo que é eterno, a fidelidade e as promessas de Deus. Além disso, a meditação diária na palavra de Deus torna o justo mais sensível à sua presença e direção. Quando ele se envolve com as Escrituras, o Espírito Santo pode agir mais livremente em sua vida, ensinando, corrigindo e encorajando. A palavra de Deus tem o poder de transformar pensamentos, atitudes e comportamentos. A meditação contínua permite que o justo cresça na fé e se torne mais semelhante a Cristo. A cada dia, ao refletir nas Escrituras, o justo é moldado mais profundamente à imagem de Deus, sendo capacitado a viver com mais amor, paciência, sabedoria e compaixão. Portanto, a felicidade do justo não é apenas uma questão de circunstâncias favoráveis, mas da profundidade de seu relacionamento com a palavra de Deus. Ele encontra prazer na lei do Senhor, não como uma obrigação, mas como uma fonte de vida e alegria. Sua meditação constante na palavra de Deus é o que mantém sua fé forte e sua vida centrada em Deus, permitindo-lhe prosperar espiritualmente e viver de acordo com os seus planos. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo dá o seu fruto e cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Neste versículo, o salmista utiliza uma imagem poderosa e simbólica para ilustrar a vida do justo, uma árvore plantada junto a águas correntes. A árvore, quando plantada perto de uma fonte de água, tem acesso constante à nutrição e à vida. Isso a torna forte, saudável e frutífera. Da mesma forma, o justo que medita na palavra de Deus tem acesso constante à sabedoria, à paz e ao sustento espiritual que vem do Senhor. Assim como a árvore depende da água para crescer e se fortalecer, o justo depende de Deus e de sua palavra para ser nutrido espiritualmente. A relação contínua com a palavra de Deus proporciona ao justo a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida, garantindo-lhe estabilidade em tempos de adversidade. A árvore que está junto a águas correntes é uma metáfora poderosa para descrever a estabilidade do justo. Ele não é abalado pelas tempestades da vida ou pelas tentações que surgem, pois está enraizado em algo imutável, a verdade de Deus. O justo tem uma fundação sólida, que é a palavra de Deus, e, a partir dessa fundação, ele cresce e dá frutos. Ele não depende das circunstâncias externas para prosperar, mas da constante nutrição espiritual que vem de sua conexão com Deus. Esse tipo de vida espiritual não é algo temporário ou passageiro, mas algo que se mantém firme e frutífero ao longo do tempo. Além disso, a árvore dá o seu fruto no seu tempo, o que significa que o justo não apenas se fortalece, mas também gera frutos. Esses frutos podem ser os bons resultados de uma vida vivida em fidelidade a Deus, como a
paz, a alegria, o amor ao próximo e a prosperidade espiritual. A árvore, com o tempo, dá frutos que são benéficos para os outros ao seu redor, assim como o justo, ao viver de acordo com a vontade de Deus, abençoa as pessoas ao seu redor com sua vida de integridade, bondade e sabedoria. O justo também gera frutos de boas ações, misericórdia, perdão e compaixão. Esses frutos refletem a natureza de Deus e são uma evidência de sua vida espiritual saudável. A folha não cai, simboliza a constância e estabilidade do justo, que permanece firme na sua fé, independentemente das circunstâncias. Mesmo diante das dificuldades e desafios, ele continua a crescer e florescer, porque sua fonte de vida está em Deus. A árvore, que permanece verde e viva, mesmo nas estações mais secas, é um reflexo da vida do justo, que não se deixa abalar pelas adversidades. Ele continua a prosperar espiritualmente, confiando em Deus e permanecendo firme em suas promessas. E, finalmente, a promessa de que tudo o que fizer prosperará é uma garantia de que Deus abençoará a vida do justo. Essa prosperidade não se refere necessariamente à riqueza material, mas à prosperidade espiritual e ao bem-estar em todas as áreas da vida. O justo experimenta a prosperidade não apenas em suas finanças ou circunstâncias externas, mas em sua vida interior, na paz que vem de viver de acordo com a vontade de Deus. Essa prosperidade também se reflete em suas relações com os outros, na capacidade de ser uma bênção para aqueles ao seu redor. Portanto, o versículo 3 do Salmo 1 nos ensina que o justo, que está enraizado na palavra de Deus, experimenta uma vida frutífera, estável e próspera. Sua conexão contínua com Deus o fortalece e o capacita a enfrentar qualquer desafio, mantendo sua fé firme e gerando frutos que abençoam a vida de outros. O Salmo 1, então, faz uma comparação direta entre o justo e o ímpio. O versículo 4 começa: Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Aqui, o salmista descreve os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus e seguem seus próprios caminhos, como palha, que é leve e fraca, sem raízes ou substância. A palha é facilmente levada pelo vento, assim como os ímpios são facilmente influenciados pelas circunstâncias e pelas tentações do mundo. Eles não têm uma base firme, pois não estão enraizados em Deus. O ímpio vive de forma superficial, sem a profundidade que vem de uma vida centrada no Senhor. Assim como a palha é arrastada para onde o vento a leva, o ímpio é levado pelas modas, pelas ideias que vêm e vão e pelas falsas promessas de satisfação que o mundo oferece. Sua vida é inconstante e imprevisível, pois não tem uma fundação sólida. A comparação entre os ímpios e a palha destaca também a fragilidade daqueles que não têm uma fé enraizada. A palha é facilmente quebrada, espalhada e desprezada, e da mesma forma, a vida do ímpio é vulnerável às dificuldades da vida, sem a força e estabilidade que vem de uma relação verdadeira com Deus. O salmista nos alerta sobre as consequências de escolher viver de acordo com os padrões do mundo. A vida do ímpio não é firme nem estável. Ele não é capaz de resistir às tempestades da vida, pois não possui a proteção e a sustentação que só Deus pode oferecer. O ímpio é uma pessoa que não tem princípios que o sustentem e, portanto, sua vida não prospera de forma duradoura. Sua condição é temporária e efêmera, como a palha que é rapidamente dispersa pelo vento. Ele não experimenta a paz duradoura que o justo desfruta, pois sua vida é governada pelas mudanças do ambiente e das circunstâncias, e não pela constância da palavra de Deus. Esta comparação do ímpio com a palha nos convida a refletir sobre a importância de construir uma vida fundamentada em Deus, que é nossa rocha firme.
Ao contrário da palha, que é levada pelo vento, aqueles que buscam a Deus têm uma vida mais robusta e imutável. Eles podem enfrentar as adversidades com coragem, sabendo que estão firmados no Senhor, que os sustenta e os guia. O versículo 5 continua: Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso nos lembra de que no final haverá um julgamento. Os ímpios não permanecerão na presença de Deus, pois suas vidas foram construídas sobre fundamentos fracos. Eles não terão um lugar na comunidade dos justos, pois suas ações e escolhas os afastam de Deus. O juízo final separará os justos dos ímpios, e os ímpios não terão parte nas bênçãos do Senhor. Este versículo reforça a ideia de que, embora o mal possa parecer prosperar temporariamente, seu fim será a destruição. Os ímpios podem alcançar sucesso momentâneo, mas não terão a recompensa eterna que os justos desfrutam, pois sua vida não foi alicerçada em Deus, e sim nas coisas passageiras e transitórias do mundo. O juízo final será imparcial e inquestionável. Ele trará à tona a verdadeira natureza de cada pessoa e revelará as escolhas feitas ao longo da vida. Aqueles que viveram para Deus, que seguiram seus mandamentos e escolheram a justiça, serão aceitos e recompensados por sua graça. Já aqueles que rejeitaram Deus e escolheram o pecado serão separados de sua presença. Este é um lembrete poderoso de que a vida aqui na terra é uma preparação para o que está por vir, e nossas escolhas têm impacto eterno. O Salmo conclui com a afirmação: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, o salmista nos lembra de que Deus tem pleno conhecimento do caminho de cada pessoa. O Senhor observa atentamente a vida do justo e abençoa seus passos, garantindo-lhe a vitória final. Essa afirmação traz grande conforto e segurança para o justo, pois mesmo nos momentos de dificuldade e provação, ele sabe que Deus está com ele, guiando-o e oferecendo proteção. A promessa de Deus é que os justos prosperarão em sua presença, não apenas no aspecto material, mas também em sua alma e espírito. Já os ímpios, aqueles que se afastaram de Deus e escolheram caminhos de rebeldia, não têm essa garantia. O caminho deles está fadado à destruição, pois é um caminho sem fundamentos sólidos, sem a proteção e a paz que Deus oferece. O destino final dos ímpios é a separação eterna de Deus, enquanto o destino dos justos é a vida eterna com Ele. Essa promessa de vida eterna não se limita à vida após a morte, mas também se reflete na maneira como os justos vivem aqui e agora. Eles experimentam a paz que vem de viver em harmonia com Deus, sentindo sua presença e seu cuidado em cada passo. O Salmo 1, portanto, não apenas descreve um futuro distante, mas também apresenta uma realidade presente. Aqueles que vivem para Deus são abençoados, protegidos e guiados por Ele em sua jornada terrena. O Salmo 1 apresenta uma mensagem clara sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. O justo, que escolhe seguir a palavra de Deus e se afastar do mal, encontra estabilidade, prosperidade e paz. Ele é comparado a uma árvore frutífera, que cresce e dá bons frutos. Já os ímpios, que escolhem viver longe de Deus, são comparados à palha que o vento dispersa, sem estabilidade ou futuro. O Senhor observa cada caminho e conhece profundamente os corações, recompensando aqueles que o seguem com a vida eterna, enquanto separa os ímpios de sua presença. A mensagem central do Salmo é que, embora os ímpios possam parecer prosperar temporariamente, o Senhor está no controle, e os justos são aqueles que desfrutarão da verdadeira felicidade e bênção, pois seu caminho é conhecido e protegido por Deus.
Mesmo que os justos enfrentem adversidades, sua fé neles permanecerá firme e a promessa de Deus de prosperidade espiritual e paz será cumprida. Este salmo nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e caminhos. Somos desafiados a meditar na palavra de Deus e a viver de acordo com seus princípios, para que possamos experimentar a paz, a alegria e a prosperidade que só Ele pode oferecer. Ao escolher o caminho do justo, podemos ter a certeza de que Deus estará conosco, nos sustentando e nos abençoando em tudo o que fizermos. As decisões que tomamos hoje são sementes para o nosso futuro eterno, e viver para Deus é a chave para uma vida de paz e prosperidade. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode ajudar alguém em necessidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a esperança e a força que a fé traz, atingindo mais pessoas e trazendo luz e encorajamento aos corações que precisam. Que a mensagem sobre a força da fé possa ser um farol para aqueles que se encontram em dificuldades, mostrando que há sempre um caminho para a vitória e a paz através do amor e poder de Deus. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que sua presença seja um constante apoio em suas vidas e que cada desafio seja uma chance de crescer, aprender e se tornar mais forte. Até o próximo vídeo.